Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Cláudio Fonseca. Nós estamos falando sobre os procedimentos normais do Boeing 737NG. Nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre como desligar o Boeing 737, ou seja, esse é um procedimento suplementar, é um procedimento que normalmente a manutenção realiza após os pilotos deixarem a aeronave, caso essa aeronave não venha a ter mais voo num curto período de tempo, tá? Então esse procedimento que nós vamos falar hoje, o desligando o Boeing 737NG, em inglês ele chama Electrical Power Down e ele normalmente é realizado pela manutenção. Obviamente, caso os pilotos pousem em algum lugar que não tenha suporte de manutenção, os pilotos são os responsáveis por esse procedimento. Esse procedimento é bem simples, mas eu vou trazer alguns detalhes que quando a gente realiza os procedimentos normais e alguns procedimentos suplementares, normalmente as empresas inserem algumas informações, enfim, algo que ajuda a melhorar, digamos assim, o dia a dia, tanto dos pilotos como dos mecânicos, e eu vou trazer isso para vocês. Primeiramente, na tela, então, o nosso procedimento chamado de Electrical Power Down. Eu digo para vocês que esse procedimento, ele assume que o procedimento de segurança está completo, Secure Procedure, que foi o último vídeo do canal. Esse procedimento de Electrical Power Down ele é realizado pelo comandante, pelo copiloto ou pela equipe de manutenção, pelo engenheiro, tá? Notem que é um ou outro. Algumas notas são similares às notas que a gente tinha no procedimento de Electrical Power Up, quando a gente ligou a aeronave. Eu vou começar por elas, tá? E eu digo então para vocês que esse procedimento é feito para ser realizado por uma pessoa. Por isso que aqui em cima então tem essa nota: comandante, copiloto ou a equipe de manutenção. É um deles, tá? Normalmente então esse procedimento é realizado pelo pessoal da manutenção. Como um procedimento suplementar, como qualquer outro procedimento suplementar, existem algumas opções para sua realização. Ele pode ser feito de memória. Por exemplo, aqui são apenas 4 itens que a gente tem que observar. É bem possível que o mecânico realizando esse procedimento todos os dias em várias aeronaves saiba realizar esse procedimento de memória, tá? Outra opção é lendo esse procedimento antes dele ser executado. Tem alguma dúvida? Vem aqui, lê o procedimento rapidamente, pega o manual da aeronave lá, lê o procedimento e depois realiza o procedimento. Ou então, com referência aos steps, a cada ponto por ponto, lendo o procedimento enquanto ele é executado. Então, as 3 formas são aceitas pela Boeing. Tá? Se os pilotos estão realizando esse procedimento e eles preferem envolver ambos os pilotos na sua execução, aí a recomendação é de que um piloto leia o procedimento e o outro piloto realize as tarefas, tá? Aqui não fica dividido por comandante ou copiloto, pilot flying ou pilot monitoring, porque são procedimentos simples, tá? E você tem uma sequência para ser realizado, então não tem como você dividir as tarefas, cada um fazer uma parte. Então, caso os dois queiram fazer junto, então um vai lendo e o outro vai fazendo, tá? Existe mais uma nota aí, eu já vou entrar na nota com vocês. Mas o procedimento, basicamente, você tem que desligar o APU switch para a posição off, e você também tem que desconectar a fonte externa, o ground power switch também para a posição off, tá? Você coloca os dois em off ou verifica que os dois estão em off. Obviamente não vai ter os dois em off, vai estar um ou outro conectado, em alguns casos pode ter os dois conectados. Então por isso que o procedimento diz que o APU switch em off, você coloca em off ou verifica que ele está em off, e a ground power switch você coloca em off ou verifica que ela está em off. Existe uma nota aqui, e essa nota vai ser parte do nosso procedimento hoje, que é se o APU estava operando, ou seja, foi você que desligou o APU aqui no início desse procedimento de Electrical Power Down. E aí ele diz então que você deve atrasar aproximadamente 2 minutos após a luz APU de on-off bus se apagar, antes de colocar o switch da bateria em off, que é o último procedimento então do nosso Electrical Power Down Battery Switch para off. Então basicamente você desliga o APU, desliga a fonte externa e desliga a bateria. Tá? Por que que nós temos esses 2 minutos aí de delay
tá? Que ele fala aqui aproximadamente 2 minutos depois que a luz APU Gen Off Bus apaga para você colocar a bateria em off, tá? Esses 2 minutos de delay para desligar a bateria quando o APU estava funcionando é para permitir que o APU complete o seu shutdown, ou seja, o seu corte automático, incluindo o período de cooldown, ou seja, quando a gente desliga o APU, quando a gente coloca esse APU switch aqui para a posição off, o APU não desliga nesse momento, tá? O APU, ele para de fornecer energia elétrica, ele para de fornecer energia pneumática, tá? Então você não tem mais energia elétrica, você não tem mais ar sendo liberado pelo APU, mas ainda assim o APU fica ligado por em torno de 1 minuto. Tá? Enquanto ele fica resfriando, então o APU sem energia nenhuma, ele fica lá resfriando por em torno de 1 minuto, e quando esse 1 minuto termina, aí o APU se desliga automaticamente, inclusive fecha lá a entrada de ar do APU, tá? Então depois de 1 minuto ele desliga, então você tem que aguardar aí uns 2 minutos para ter certeza de que ele terminou o cooldown, que ele desligou e que ele fechou lá a porta de entrada de ar do APU, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês, nós vamos aqui para o simulador, eu vou colocar também o barulho do simulador para vocês, e eu vou mostrar primeiro aqui essa porta da entrada de ar, tá? Eu não sei se a PMDG simula ela aberta ou fechada, mas essa aqui é a porta da entrada de ar do APU, ou seja, o ar entra aqui por essa porta, vai aqui para o APU, e vocês podem notar aqui que o APU está funcionando. Talvez tenha uma outra câmera aqui, ó. Essa câmera aqui, ó, mostra lá no canto a entrada de ar. Eu não sei se a PMDG simula essa entrada de ar, então, abrindo ou fechando, tá? Eu vou deixar nessa câmera, a gente vai ver se ela mostra fechando. Ela parece que está fechada ali, nós já vamos ver se a PMDG simula isso ou não. Eu não testei, nós já vamos ver. Outra coisa que eu quero falar para vocês, antes da gente realizar o procedimento em si, é que, como foi dito, é assumido que o procedimento de segurança está completo, tá? O que acontece? Normalmente, o avião não fica na posição que ele está aqui. Até vou trocar a câmera aqui rapidamente. Ele não fica na posição que ele está aqui se ele não vai voar. Por exemplo, nós estamos aqui em Guarulhos, numa posição acoplado a um finger. A não ser que seja um horário muito tarde da noite, em que essa posição não vai ser ocupada por nenhuma outra aeronave, ela pode ficar aqui. Mas normalmente, essa aeronave, se não vai voar, ela sai daqui e vai para uma posição remota, para algum pátio de estacionamento remoto, tá? Então é por isso que normalmente, quando os pilotos realizam o Secure Procedure, tá? Eles normalmente não desligam a luz de posição, porque ainda é interessante para que as outras aeronaves em volta vejam as luzes de posição da aeronave, especificamente, então, essas luzes brancas que nós temos tanto na ponta da asa, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Essas luzes brancas aqui, que nós temos na ponta da asa, na parte traseira. Aqui do outro lado nós também temos, tá? Na ponta da asa. Nós também temos uma luz branca na cauda aqui da aeronave. E nós temos as luzes verdes aqui na asa do lado direito. E a luz vermelha aqui na asa do lado esquerdo. Então essas luzes, para elas ficarem visíveis para as aeronaves que estão em volta, normalmente os pilotos não desligam as luzes externas. Mas digamos que agora essa aeronave vai ficar parada aqui, tá? A gente recebeu autorização da administração aeroportuária, à noite, 2 da manhã, essa aeronave agora só vai voar talvez 6 ou 7 da manhã, os mecânicos precisam desligar essa aeronave completamente. Então antes de começar o procedimento de electrical power down, como eu disse ali para você, simplesmente desligar a APU, simplesmente desligar a fonte externa se tiver e depois desligar a bateria, os mecânicos, como conhecedores dos sistemas da aeronave, eles vão dar uma olhada geral no avião, tá? Então é normal que ele passe por aqui, veja que os pilotos fizeram certo, tá tudo desligado, tá? E algumas coisas agora eles vão fazer, apesar de não estar no procedimento, eles vão realizar. Bom, os pilotos normalmente desligaram as PECs. Às vezes, no Secure Checklist, às vezes, tá, existe a possibilidade de que se essa aeronave vai voar novamente, se tem um pessoal de manutenção que vai ficar a bordo dessa aeronave, ou seja, se essa aeronave não vai ser liberada ali sem ninguém,
tá? E possivelmente vai voar na sequência, é normal que os pilotos deixem as PECs ligadas, tá? Lá no Secure Checklist. Por quê? Porque aí mantém ainda a aeronave resfriada, daqui a 1 ou 2 horas ou meia hora vai chegar a próxima tripulação, já vai pegar uma aeronave com uma temperatura ideal para trabalhar, tá? Ou se o mecânico tem que fazer algum trabalho de manutenção, a gente também não vai deixar o mecânico lá passando o calor. Isso obviamente vai depender da temperatura externa. Se você estiver lá em Porto Alegre durante o inverno com temperatura de 5 graus, obviamente você não precisa das PECs, tá? Então essa questão das PECs lá no Secure Checklist, às vezes, não vou dizer que passa, mas às vezes ela é ignorada ou é ligado novamente pela equipe de manutenção após o Secure Checklist dos pilotos. Então antes de desligar a aeronave completamente, a manutenção vai dar uma olhada aqui, vai verificar essas PECs e vai colocar ela na posição off se elas não estiverem na posição off. Como a gente também não precisa mais da bridge do APU, e aqui nesse ponto vale lembrar que a equipe de manutenção pode estar trabalhando em outros sistemas da aeronave, como por exemplo o sistema de água, então ou do banheiro ali na própria privada, onde você tira onde você tem o flush, né, onde você dá a descarga, e por exemplo, essa descarga você precisa de uma quantidade de água e você precisa de uma pressão pneumática para que tudo isso aconteça, tá? Para que você tenha água nos toaletes, para que você tenha água nas galleys, né, nas cozinhas da aeronave, você precisa ter essa água sendo pressurizada, tá? Para que essa água chegue, então, justamente nas torneiras, tá? Então, a APU Bridge, nesse caso, não serve só para ar-condicionado, serve para todos esses outros sistemas, é por isso que normalmente ela fica ligada, fica nessa posição, deixada pelos pilotos nessa posição, mas obviamente caso nada mais vai ser utilizado, é normal também que os pilotos ou mesmo a manutenção aí nesse ponto venha e desligue a APU Bridge, tá? Outra coisa que a gente não precisa mais. Outra coisa, a gente já falou sobre os procedimentos normais, vocês podem acompanhar todos os procedimentos normais do Boeing 737NG aqui no canal, e eu falei para vocês lá no pre-flight, falei para vocês, acredito até no Electrical Power Up, falei para vocês no shutdown, e eu disse sempre que o APU estiver em funcionamento, a gente deixa uma bomba de combustível ligada para estender a vida útil da unidade controladora lá do APU. Tá? Agora, como a gente vai realizar o Electrical Power Down, como a gente vai desligar o APU, quando a gente desligar o APU, a gente vai ficar, nesse caso, já que a nossa fonte externa não está conectada, a gente vai ficar sem fonte AC e de qualquer maneira a gente vai perder essa bomba aqui, tá? Essa luz de low pressure ela vai acender, tá? Então o mais normal é que os mecânicos também verifiquem essa bomba aqui e desliguem essa bomba antes de desligar o APU, aqui através da indicação off. Agora, tá? Eu até quero dar uma olhada... Isso, tá? Então, é normal que os mecânicos desliguem. Eu vou deixar ela ligada agora aqui. Vocês vão ver que a luz de low pressure apaga. Eu vou deixar ela ligada apenas para vocês notarem que quando a gente desliga o APU, que a gente perder a nossa fonte de energia elétrica AC, essa bomba aqui também vai desligar, tá? Então o normal é que os mecânicos desligassem nessa hora, mas não é o caso, nós vamos deixar ela ligada para vocês notarem a luz de low pressure acendendo mesmo com a bomba ligada. Então primeiro item lá do nosso Electrical Power Down, APU para a posição off, tá? Desligamos o nosso APU e agora nós esperamos 2 minutos até que a gente tenha essa... todo o desligamento do APU completo. Notem aqui, ó, a luz de low pressure acendeu porque nós não temos mais energia elétrica AC na aeronave, tá? Então essa bomba aqui já está desligada, não faz sentido então você deixar ela ligada, como eu disse. Vamos lá para fora e vamos dar uma olhada na nossa... ali atrás... Não sei se, como eu disse para vocês, eu não sei se a PMDG vai mostrar, mas nós temos ali, então, essa entrada de ar do APU, ela deveria começar a fechar em torno de 1 minuto, tá? Em torno de 1 minuto após. Notem que o APU ainda está ligado, pode parecer que não, tá? Porque nós não temos mais energia elétrica AC, mas vocês podem ver aqui que ainda existe uma temperatura de gás de escapamento relativamente alta. Agora,
o APU desligou e agora vocês notam que a temperatura do gás de escapamento realmente começa a baixar em direção a zero, tá? Obviamente não vai atingir zero em alguns poucos segundos, mas ela vai em direção à temperatura externa também. Obviamente, se a temperatura externa tiver de 30 graus, você nunca vai ter uma indicação zero dos gases de escapamento, porque esse sensor vai estar também ao menos sentindo a temperatura externa, tá? Então, notem que quando vocês desligam o APU, o EGT cai da sua condição normal um pouco, fica ali por 1 minuto ligado, o APU nessa situação, e depois o APU então desliga e nós temos o completo desligamento do APU. Ó, notem agora, dá para notar, ó, que essa indicação aqui, se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver que essa porta aqui estava aberta, então a PMDG realmente simula, tá? Essa porta ficou mais fechada, dava para ver um buraquinho preto aqui na ponta, agora essa porta aqui está fechada. Tá? Então podem voltar ali no vídeo que vocês vão notar uma leve diferença aqui, tá? Obviamente, se eu controlar a câmera do drone, chegar mais perto ali, vocês podem até fazer isso no simulador de vocês vão ver essa porta fechando, tá? Então, passaram-se agora os 2 minutos, nós temos a Ground Power na posição off também, tá? Eu posso passar ela para off para ter certeza, mas como não tem nenhuma luz, a gente sabe que ela está desligada. E o último item aí que os pilotos, ou melhor, que a equipe de manutenção faz também, checou lá o APU, desligou o APU bleed, também aproveita e desliga aqui então essa luz de posição, bota ela para off antes de desligar a bateria, tá? Simplesmente porque agora quando você desliga a bateria, você vai perder também essas luzes de posição, então não tem por que elas ficarem ligadas. É a mesma questão aqui dessa bomba de combustível. São itens que a Boeing não define que você tem que vir nesse ponto e desligar, porque conforme você desliga todos os equipamentos elétricos, esses equipamentos eles vão ser desligados, tá? Mas apenas para você ter o switch na posição em que ele vai, digamos assim, de acordo com o que vai estar no momento que a aeronave está desligado, você desliga esses itens. Notem que a gente já tem aqui a indicação de que a bateria está descarregando e agora nesse ponto a gente vem e desliga então a nossa bateria, o nosso Electrical Power Down, procedimento suplementar está completo. Notem a aeronave completamente desligada. Obviamente, alguns itens ainda ficam ligados diretamente na bateria. É como no seu carro, eu vou dar o exemplo do seu carro. Você desliga o seu carro completamente, mas quando você liga o seu carro de novo, você nota que, por exemplo, o relógio está na hora certa. Como esse relógio está na hora certa se você estava com o carro completamente desligado? Porque o relógio está ligado diretamente na bateria, ele consome muito pouca energia da bateria, mas é algo suficiente para que ele se mantenha em funcionamento. Obviamente o display desligado, mas o relógio internamente está em funcionamento. A próxima vez que você liga o carro, ele está no horário certo. Se não fosse assim, cada vez que você ligasse o carro, você teria que ajustar o seu horário no relógio, tá? Então existem algumas coisas em qualquer aeronave que vão sempre ficar conectadas diretamente na bateria. E agora a gente vai lá para o lado externo e a gente nota realmente que a aeronave está completamente desligada. Beleza? Galera, esse foi então o Electrical Power Down. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer mais informações para vocês do que o Electrical Power Down, que mais uma vez está na tela para vocês. Vocês podem fazer o download desse documento através do link na descrição. Ele é bem simples: APU off, Ground Power off, Battery off. Mas eu tentei trazer aqui para vocês um pouco mais do que acontece na vida real, o que acontece quando a gente realiza esse tipo de procedimento, normalmente realizado pela equipe de manutenção. Beleza? Lembrando mais uma vez, todos os procedimentos normais, inclusive o procedimento suplementar de Electrical Power Up, está aqui disponível no canal em português para vocês. Vocês já podem acompanhar eles do início ao fim. Obviamente, eu libero inicialmente para os membros do canal e normalmente de 3 em 3 dias eu vou liberando vídeos para a comunidade em geral. Beleza? Esse foi Desligando a Aeronave, o 737 NG. Compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um grande abraço a todos e até a próxima.